Bom, vamos falar agora das substâncias cinzentas, né? Como diferenciar as estruturas compostas por substância cinzenta na tomografia do crânio. Primeira coisa mais básica de todas é o córtex. Pessoal, como eu falei para vocês, o córtex cerebral ele é um cinza mais claro, porque ele tem corpo de neurônio, ele não tem tanta gordura assim, não tem tanta mielina como a substância branca nos axônios ali. Então, como é que eu sei que eu estou no córtex? Muito fácil, eu estou olhando aqui a autoconvexidade, tá vendo que tem um miolinho mais pretinho, mais escurinho, um cinza mais escuro, e que tem uma parte mais cinza claro, meio que enovelada ali, fazendo voltinhas? Pois é, a mais periférica e mais cinza claro é o córtex. E a mais profunda e mais cinza escuro é a substância branca. Então, tá vendo aqui, ó, tudo mais pretinho, mais escuro, substância branca. Isso aqui, ó, periférico, mais cinza claro, córtex. Você conseguir diferenciar essas duas coisas é fundamental e é normal. O que acontece num quadro de edema cerebral ou num quadro de isquemia por AVC é justamente a perda da diferenciação branco-cinzenta. Ou seja, eu perco a capacidade de discernir o que é substância branca e o que é substância cinzenta, porque o neurônio da substância cinzenta incha, tanto no AVC quanto no edema cerebral, ele incha, acumula água e como a água tem uma densidade mais baixa, aquela região se torna mais escura, ou seja, eu diminuo a densidade, diminuo a cor, a atenuação de toda aquela região e tudo fica preto, ou seja, eu não consigo saber onde é substância branca, onde é substância cinzenta, porque o neurônio está inchado, está edemaciado, tá? Beleza, mas não é só córtex que é substância cinzenta no parênquima cerebral não, tá? Olha só, núcleos da base são substâncias cinzentas, ou seja, núcleos da base são estruturas ricas em corpos de neurônio no meio do que seria esperado, a localização esperada para a substância branca profunda, ou seja, aqui em cima eu tenho substância branca no meio, de repente eu desço e eu vejo umas estruturas com a densidade maior que são os núcleos da base. Essa daqui que parece uma cabecinha, ó, é o caudado, inclusive isso aqui a gente chama de cabeça do caudado, tá? Eu tenho o corpo, a cauda, mas bem fácil de ver aqui a cabeça. Nessa região aqui, bem próximo da fissura de Sylvius, tá vendo? Essa região aqui, eu tenho mais substância cinzenta. Além da cabeça do caudado, eu tenho essa outra substância meio que triangular aqui, tá vendo? Que ela não é escurinha, ela é clara, que é o núcleo lentiforme, que compreende o globo pálido e o putame. E eu tenho aqui os tálamos, um tálamo aqui, e o outro aqui, bilateral. Então, essas são estruturas cinzentas, são ricas em corpos de neurônios e por isso elas são tão clarinhas assim. Então, ó, putame mais externamente, essa região mais externa, e o globo pálido mais internamente, essa região mais aqui. Eu vou até marcar para você, porque para você entender exatamente onde seria o globo pálido. E aqui mais externamente, o putame. E aqui em cima a cabecinha do caudado. A da esquerda ficou bem feia. Tomara que esse paciente não tenha um caudado desse jeito. E por fim o tálamo. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Vamos para o tálamo. O tálamo, gente, olha só que bonito que ele é. É essa região aqui, ó. Bilateralmente. Tá? O tálamo ele não faz oficialmente parte da região núcleo capsular, né? Mas ele tá nessa região ali bem próxima, tá ali junto das estruturas que a gente chama de núcleo capsulares, que são os núcleos caudado e lentiforme e a cápsula, né? Que cápsula, João? A cápsula interna e a cápsula externa. Como assim cápsula interna? Perceba, aqui é substância branca, aqui é núcleo, é substância cinzenta. Aqui é substância cinzenta também. Mas você percebe que tem uma espécie de trajeto de substância branca em V atravessando essa região aqui, ó, nesse sentido, ó, passa aqui e aqui, aqui e aqui. Isso é a cápsula interna, tá? E eu tenho da mesma forma a cápsula externa, que é mais fininha e, portanto, mais difícil de ver, passando naquela localização ali. É por causa dessas cápsulas que a gente consegue enxergar, os núcleos com esse formato, tá? Senão tudo isso aqui seria substância branca e acabou.
Vamos agora falar das estruturas da substância branca propriamente ditos, tá? Basicamente, cápsula interna, que eu já tinha mostrado para vocês, mas ó como fica fácil de reconhecer aqui. Ó o Vzinho da cápsula interna aqui. Tem dos dois lados, então tem aqui também. A cápsula externa, ó, não é tão fácil, mas ela vem aqui externamente, tá? Perceba, se eu estou vendo o núcleo lentiforme com esse formato, é porque tá moldando ele aqui um bracinho de cápsula externa de substância branca. Senão, o núcleo lentiforme iria até aqui do outro lado, tá? Então, a cápsula externa aqui. Existe até a cápsula extrema, mas é muito difícil, é extremamente difícil de ver na tomografia. E a coroa radiada, gente, coroa radiada são fibras que fazem a associação do córtex aqui em cima, né, com o restante do trajeto, né, é o que a gente chama de trato córtico espinhal. Levam as fibras ali do córtex para se comunicar com a medula e depois os nervos periféricos. Então, coroa radiada é essa regiãozinha aqui que vai trazer, vai estar passando aqui fibra de axônio que vai trazer do córtex lá para baixo, mas não é assim uma coisa que eu vou marcar aqui para vocês dizer, ah, essa região aqui, não. É por aqui, tá? A gente não consegue ter um formato específico, você tem que saber que ela tá nessa região aqui, assim como o centro semioval. Centro semioval você pode ter uma relação aqui com o ventrículo lateral, assim como a própria coroa radiada, então aqui mais lateralzinho aos ventrículos laterais, algumas pessoas dizem um pouco superior aos ventrículos laterais, a gente tem o centro semioval, mas basicamente o que importa é você saber que aí passam fibras do trato córtico espinhal. Fossa posterior, moleza, é só lembrar, passei do tentório aqui, ó, para trás do tentório eu tenho fossa posterior, ou seja, eu tenho aqui na fossa posterior o tronco cerebral, né, formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, e a grande estrela da fossa posterior, que é o cerebelo. Entre o tronco cerebral e o cerebelo aqui atrás, eu tenho esse espaço licórico aqui, que é o quarto ventrículo. Repara como o quarto ventrículo tem um formato de boquinha de velho, aquela boquinha de velho rabugento, que está sempre assim, ó. Não gosto, né? Tá sempre de mau humor. Aquela boquinha de velho rabugento, que esse aspecto aqui. Isto é normal. O quarto ventrículo é rabugento mesmo. Se você perde esse formato, se está muito redondo ou se está comprimido, está doente. Você pode ter uma massa, um tumor, um hematoma, causando essa deformidade no cerebelo. Lembrando, eu tenho o lobo direito e o lobo esquerdo do cerebelo, e aqui no meio, conectando os dois, eu tenho o verme cerebelar. Então, verme cerebelar é esse miolinho aqui do cerebelo que eu vou marcar agora para você poder enxergar melhor, beleza? Existem pessoas que nascem sem isso daí ou com verme hipoplásico, tá? Então, sempre atenção para olhar isso aí. Então, aqui, ó, no plano sagital, eu vou aproveitar que eu tô falando de tonsila cerebelar para te falar que esse, na linha média aqui, ó, que eu tô vendo é o verme cerebelar. E quando eu estou olhando no plano coronal ou parasagital, aqui são os hemisférios cerebelares. No finalzinho, parte mais caudal do cerebelo de cada hemisfério, eu tenho essa estruturinha aqui, que são as tonsilas cerebelares, tá? E normalmente o forame magno, que é essa estrutura óssea aqui, ó, que meio que faz a transição entre o intracraniano e o pescoço, normalmente eu não tenho tonsila insinuada aqui, ou tem só uma pontinha muito discreta, pouquíssimos milímetros, tá? Então, isso que é o normal, eu ter esse forame magno só com o tronco e bastante líquor, tá? Se a tonsila começar a descer demais pelo forame magno, olha o forame magno aqui, ó, daqui, osso occipital, até aqui, osso esfenoide. Então, esse aqui é o forame magno, esse aqui é o forame magno no plano coronal. Se a tonsila insinuar demais ali, tá herniando. O tronco cerebral em si compreende tanto o mesencéfalo, com esse aspecto de orelha de Mickey, quanto a ponte, com esse aspecto de capacete de Darth Vader, quanto o bulbo, que não tem nenhuma graça, não tem aspecto nem formato de nada, tá? O mesencéfalo, então, é a orelhinha do Mickey. Olha só como parece um Mickey Mouse. Tudo bem, meu desenho tá horrível, tá quase um coração, né? Mas
classicamente ele se parece com Mickey Mouse. Como é que solta aqui? Pronto. Já a ponte lembra o capacete do Darth Vader, pessoal. A ponte aqui, ó, eu tenho o pedúnculo cerebelar médio de um lado e do outro. E a ponte aqui, ó, esse aqui é o quarto ventrículo. O líquor ali atrás é o quarto ventrículo. Mas olha como a ponte se lembra aqui o Darth Vader, tá? Então, ó, capacete do Darth Vader. No plano sagital eu vejo a ponte aqui, ó, tá vendo? Essa parte mais gordinha é a ponte. Então, o tronco cerebral é tudo isso aqui, tá? Beleza. Lá em cima eu tenho a cabeça, né? Que é o mesencéfalo. Eu tenho o peito estufado aqui, que é a ponte. O peito estufado é a ponte. E eu tenho o rabinho, a cauda aqui, que é o bulbo. Isso, algumas pessoas até dizem que lembra um beija-flor e que a asa do beija-flor seria aqui o cerebelo. Se a sua criatividade for fértil desse jeito, parabéns. Espero que te ajude. Bom, o bulbo então é essa estruturazinha aqui que vai lembrar muito a própria medula espinhal. É o comecinho no sentido crânio-caudal, o comecinho ali do que lembraria o formato da medula espinhal, mas ainda é tronco cerebral. Lembrando sempre, aqui tem muito centro respiratório, controlador de respiração, de batimento cardíaco. É uma estrutura muito nobre. É mais ou menos aqui que a gente tem ela na tomografia. Bom, agora falando do forame magno em si, tá? É esse espaço, é esse forame ósseo mesmo, aqui na base do crânio, aqui ó, na transição crânio-cervical. Esse espaço aqui é o tal do forame magno. Bom, espaços licóricos. Eu vou apresentar para vocês agora os espaços licóricos na tomografia e as cisternas basais, né? Primeira coisa, tudo que tem líquido vai ficar pretinho. Então os ventrículos laterais, as cisternas vão ter atenuação pretinha, hipodenso. Na tomografia a gente vai chamar as coisas de hipodenso, hiperdenso, isodenso, tá? Conforme a cor, né, delas mais próxima do preto ou do branco. Então, esse aqui, ó, que parece duas bananinhas opostas, é o ventrículo lateral. Ventrículo lateral, a gente tem o corno frontal, mais próximo do lobo frontal. A gente tem o corpo do ventrículo lateral em si, a bananinha. A gente tem o corno occipital. Chegando aqui para posterior, a gente tem o corno occipital. A gente tem o átrio do ventrículo lateral, que é onde ficam os plexos coroides, a maior concentração de plexos coroides. E seguindo o ventrículo lateral, o que nem sempre é fácil, porque o ventrículo normal é bem fininho. Seguindo o ventrículo lateral aqui, ó, a gente tem o corno temporal de um lado e temporal de outro, ó. Ó, é a mesma estrutura, tá? É a mesma estrutura. Ela descreve uma espécie de C. Desde o corno frontal aqui, o corpo, o átrio, corno occipital, e aí a gente tem aqui o corno temporal. E é para ser assim, bem discreto mesmo. Primeiro sinal de hidrocefalia na TC do crânio é dilatação do corno temporal do ventrículo lateral. Beleza? Então aqui, ventrículos laterais, é isso aí. Terceiro ventrículo é a comunicação entre os dois ventrículos laterais e o quarto ventrículo que fica na fossa posterior. Então, terceiro ventrículo é essa bandinha aqui, ó, ele é um filetezinho de líquido mesmo, tá? Então, aqui eu tenho os ventrículos laterais, aqui o filetezinho comunicando, trazendo para o quarto ventrículo. Então, o terceiro ventrículo no sagital tá aqui, isso aqui é ventrículo lateral, terceiro ventrículo, e aí vem pelo aqueduto cerebral e chega no quarto ventrículo. Mas vamos ver no plano axial isso aí. Ó, eu tenho aqui corno frontal, ventrículo lateral, tem aqui a comunicação dos cornos frontais com o terceiro ventrículo, que a gente chama de forame de Monro, terceiro ventrículo aqui. Então eu tenho aqui o terceiro ventrículo, que é esse filetezinho, e à medida que eu vou descendo, vai formando aqui uma bolinha, ó, vai formando aqui uma bolinha, que é o aqueduto cerebral, tá? Então, o terceiro ventrículo é só esse filetezinho aqui, entre o forame de Monro e o aqueduto cerebral. Eu vejo ele aqui no coronal e eu vejo ele aqui no sagital. O aqueduto cerebral, por sua vez, é a comunicação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Ele fica aqui, ó, nas costas do mesencéfalo. Lembra da cabecinha do beija-flor aqui, ó, mesencéfalo?
em cima o bonezinho cisterna, a placa quadrigeminal, e entre a placa quadrigeminal e o mesencéfalo eu tenho esse caminho licórico que é o aqueduto cerebral chegando aqui para o quarto ventrículo. Então olha aqui, ó, terceiro ventrículo, formou a bolinha aqui, ele vai descendo, 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 chegou aqui embaixo na boquinha de velho no quarto ventrículo, tá? Então o quarto ventrículo tá aí para vocês verem, entre a ponte e o hemisfério cerebelar, sempre tem que ter esse formatozinho, tem que estar assim, tem que estar essa localização centrado na linha média. Se estiver diferente disso, tá alterado. Plexo coroide, gente, é o que produz o líquor, tá? Então quem produz o líquor é o próprio ventrículo através do plexo coroide. Quando o paciente é jovem, ele tem esse aspecto aqui, ou seja, densidade de partes moles, tá? Conforme ele vai envelhecendo, pode calcificar. Então esse aqui já está começando a ficar um pouco mais branco, tá? Esse paciente já deve estar ali um jovem chegando para a idade adulta, idade média, sei lá, uns 30, 40 anos. Ok? Então, plexo coroide é isso daqui, ele predomina no átrio ventricular. Bom, e o forame de Moro? O forame de Moro, eu já falei, é a comunicação entre os cornos frontais dos ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Ele também é bem fininho, não é fácil de ver. O importante é você saber que ele existe e é isso aqui que eu vou marcar para vocês, ó. Então, é essa estruturinha aqui, tá? Parece um chifrinho aqui. Comunica os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo aqui. Ok? Deu para entender? Então, forame de Moro, esse Vzinho aqui. No axial, essa estrutura aqui. Forame de Lúcica e forame de Maginde. O que é isso? Bom, lá na fossa posterior, ali depois do quarto ventrículo, a gente tem alguns forames licóricos também. Dois forames licóricos saindo lateralmente, que são os forames de Lúcica, e um forame licórico saindo posteriormente, ou mais medial, que é o forame de Maginde. Então, forame de Lúcica aqui, desci, estrutura licórica saindo lateralmente, forame de Lúcica. E essa estrutura licórica saindo posteriormente aqui na linha média é o forame de Maginde, tá? Então, ó, forame de Maginde é exatamente isso daqui. Vamos falar agora de cisternas basais. Eu vou apresentar a vocês as principais cisternas basais. Então, começando pela cisterna pré-pontina, que como o próprio nome já diz, é anterior, é prévia a ponte, o capacete de Darth Vader, aqui está bem parecido com o capacete de Darth Vader. Só um parênteses, se você está prestando atenção na aula, a ponte aqui, ó, ela tem mais substância branca ou substância cinzenta? Substância branca. Olha como ela é mais pretinha que as folias cerebelares, por exemplo, tá? Beleza, então esse espaço licórico, esse acúmulo licórico aqui anterior à ponte, na fossa posterior, é a cisterna pré-pontina. E no sagital eu tô vendo ele aqui, ó, tá vendo o peito do beija-flor estufado aqui? Então essa cisterna aqui, ó, é a pré-pontina. A cisterna supracelar, aqui é a cela turca, né? A cisterna supracelar é essa cisterna aqui, que no plano axial a gente vê como uma espécie de estrela, um negócio poligonal, tá vendo só? Só que eu tenho que só lembrar que nessa cisterna supracelar, essa cisterninha que está entre os pedúnculos mesencefálicos, cisterna entre os pedúnculos mesencefálicos, orelhinha do Mickey, entre as orelhas do Mickey é a cisterna interpeduncular. Bom, por fim, duas cisternas que não são tão, assim, não dão tanto na cara, mas é importante você saber, a cisterna ambiens, que fica meio que posterolateral ao mesencéfalo, e a cisterna quadrigeminal, que fica posterior à placa quadrigeminal. Você vai ver essas cisternas, mas quando você estiver acompanhando aqui o aqueduto cerebral, tá? Então aqui eu tenho, ó, mesencéfalo, placa quadrigeminal, e eu tenho aqui atrás a cisterna quadrigeminal. Se eu fosse para parasagital, eu veria a cisterna ambiens.